Salve, salve, galerinha! Tudo certo? Rapaziada, hoje a gente vai ler alguns artigos que diz respeito à velocidade numa query do nosso banco de dados. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar esse primeiro artigo aqui para você. Select com inner join. Você notou que o seu select usando o inner join está lento? Resolvi criar essa thread para explicar de forma prática e simples como melhorar a performance da sua consulta. Então, seguem algumas dicas. Suponha que temos duas tabelas, customers de clientes e orders de pedidos. Vamos criar essas tabelas e inserir alguns dados. Em seguida, faremos um select para mostrar como ele pode ser otimizado. Então, nós temos aqui um banco, né, de customers, orders, uma fazendo FK com outra, foreign key com outra, alguns inserts aqui, com o meu nome, Rosbaval dos Santos e Melchizedek, e algumas orders aqui de pedidos. Perfeito. Um select pode ser lento devido à falta de índice. Pode ser algo assim. Então, a gente faz um select tudo from na tabela customer, fazendo um inner join de orders e fazendo a ligação com os IDs. ID de customer igual ao ID da customer ID de orders. Perfeito. Bom, a consulta acima pode ser lenta se as tabelas customer e orders forem muito grandes e não houver índices apropriados nas colunas utilizados para o join. Para melhorar a performance, podemos adicionar índices nas colunas ID da tabela Customer e Customer ID da tabela Orders. Então, criando alguns índices aqui. Então, fica a dica que a gente consegue criar índices para melhorar as nossas consultas SQL. Então, foi criado aqui dois índices. Com esses índices, o banco de dados pode executar o join de maneira mais eficiente, melhorando a performance do select. Além de criar índices, existem outras dicas para melhorar a performance de consultas SQL. E é aqui que eu quero entrar e mostrar para vocês. Então, uma das formas seria selecionar as colunas necessárias, trazer o retorno de apenas as colunas necessárias, no lugar de colocar um tudo from aqui, né? Uma filtragem adequada, então sempre usar um where de data, se possível, se existir uma data, né, para a gente trazer filtros, uma certa quantidade menor de registros. E aqui nós temos subconsultas e CTS, Common Table Expression. Isso aqui, pessoal, isso aqui é fantástico. E eu trouxe um outro artigo para mostrar isso aqui para vocês. O artigo chama-se Resolvendo Problemas de Performance no PostgreSQL com CTS. Spoiler, a query ficou 23 vezes mais rápidas com CTS, apenas transformando o problema quadrático em linear sem índices. E isso aqui, quem trouxe e quem escreveu esse artigo, né? Então, méritos total para ele é o Leandro Proença, que ele vai criar provavelmente um canal só com dicas de SQL, só com dicas para quem usa Postgres, pelo que deu a entender aqui. E eu fui atrás, né? Eu já uso CTE diariamente lá na empresa e eu posso comprovar que isso aqui realmente é eficaz. E o Cadu aqui, Cadu Magalhães, ele escreveu: sou 100% time CTE. Só de organizar a query para leitura já faz toda a diferença. E eu comentei, é a melhor forma de fazer, dar um banho em questões de performance e também no visual. E é o detalhe, né, é que quase ninguém usa essa funcionalidade. Então vamos dar uma lida aqui nesse artigo e você já fica conhecendo sobre CTE. Um dos cenários mais comuns de problemas de performance em software é o famoso nested loop. Com o banco de dados não é diferente. Por vezes, podemos acabar por escrever queries que apresentam complexidade quadrática, onde nossa primeira solução óbvia para melhorar a performance seria através de criação de índices.
Neste artigo, eu vou lhe mostrar uma alternativa para este problema de nested loops em queries sem criar índices, apenas utilizando o Common Table Expression. Então, o setup aqui do artigo, né, basicamente 3 tabelas contendo 200 usuários, 20 bancos, 4.000 contas bancárias e 4.000 transferências feitas entre diferentes contas. Desafio aqui. A ideia é criar uma query que retorne a lista com todas as contas de diferentes bancos com seus respectivos saldos calculados. Então, nós temos aqui uma query padrão tradicional com joins e usando uma função de agregação sum. Select user.name, banks.name, fazendo um sum usando case, chamado de balance, e os inner joins e esse left join mata, né? Então, from users, join accounts, join banks, left join transfer, porque pode existir ou não, com os group bys. Então, lembrando a todos que estão iniciando na carreira aí de banco de dados, sempre quando eu uso uma função de agregação, um aggregate, eu tenho que fazer um group by das colunas acima do uso da função. Então, aqui nós estamos dando um group by na tabela users, coluna name, e na tabela banks, coluna name. Beleza? Porque estão acima da função de agregação. Justo agora passa um carro aqui. Então, ao executarmos a query com explain, o explain, para quem não sabe, né, ele mostra o plano de execução aonde está o gargalo. No nosso PGAdmin 4, temos esta imagem que mostra o nested loop sendo utilizado e o seu custo associado. Então, o legal aqui desse explain do PGAdmin 4 é que a grossura da nossa flecha significa o gargalo do nosso comando SQL. Para quem não sabe, fica a dica. E aqui nós temos também uma tabelinha que ele mostra, né? Tudo onde foi custoso. Então, com um total de custo de 280 mil no joins com transfer, ou seja, é mesmo ali que está o gargalo, na nossa query, que totaliza uma demora de 7 segundos, em média. Índices, legal. Uma possível solução seria criar um índice, né? Eu cheguei a criar o índice, ele comenta, nas tabelas transfer onde está acontecendo o nested loop. Então, ele fez um drop, criou o índice aqui, de boa. Reduziu bastante, ó, de 7 segundos para 400 ms. Isso aqui já é uma vitória. Só que o índice também realmente tem um custo, como ele colocou aqui, né? Custo em delete, custo em outras funcionalidades, se não for um select, por exemplo. E qual seria a alternativa, né? A alternativa para reduzir aqui a complexidade desse nested loop é chamado de CTS. Sabemos que o CTS podemos organizar melhor nossas queries, quebrando uma query grande em diversas queriezinhas pequenas, facilitando a compreensão da mesma. E de quebra, isso pode ajudar a melhorar a performance se conseguirmos escrever bem a query de forma linear e não nested. Então, nós temos aqui como é que se usa CTI. Usando o if. Então, eu faço o if, account index, e eu faço um select específico para linkar os usuários com banks aqui, ó. Estão vendo aqui? Olha que legal. Então, eu já deixo o meu código bem organizado. Faço um accounts from as, o meu outro select que lida diretamente com as transferências e linka com esse if aqui do account index, que já vai estar tudo indexado, querendo ou não, porque eu já fiz esse select, né? Então, eu só uso no join. E aqui ele criou outro, ó, ele criou vários aqui, separados por vírgula. E accounts to fez a mesma coisa e depois um resultado. Isso aqui é fantástico. A velocidade disso aqui é fantástica. Então, vocês estão entendendo? A gente consegue quebrar o nosso select como se fosse functions, como se fosse métodos e usar ele depois, tá? Com o if, no Postgres, estamos criando 4 tabelas temporárias que estarão ativas apenas durante a execução da transação da query. Então, ele criou 4.
um que guarda as informações dos usuários e bancos, um que guarda, né, percorre a tabela transfer buscando as saídas em conta, um que percorre a tabela transfer buscando por entradas em contas e um result que faz a união dessas CTS. E essa é a técnica por trás da escrita de um código linear. O join com OR na tabela transfer foi completamente removido. E sobre o union, o truque é que, ao garantirmos que a CTS tem a mesma quantidade de colunas, podemos projetar como um append, exatamente como a união de conjuntos. E aqui ele fez o explain, olha só que legal, a grossura das flashes já diminuíram. E podemos reparar que já não há mais nested loop, né? Pelo que é feito um CTE scan primeiro, que garante que os dados serão materializados de forma linear. Era isso que eu ia comentar aqui, né? Uma outra forma de fazer é criar uma view materializada aqui também. Com isso, reduzimos de 7.000 ms para 300 ms. Então, com índice 400, com CTS com 300 ms. Então, sem a necessidade de índice. Tu poderia criar índice aqui também, né? Para trabalhar em cima dessas accounts com user e banks aqui. Então, isso aqui diminuiria ainda mais. Cara, se você não conhecia sobre CTS, agora você está conhecendo, né? Então, conclusão. Apesar de haver drawbacks com o uso de CTS, pois podem ser materializados sem a necessidade de ocupar um espaço demasiado, o uso consistente com Query Planner Explain pode ser um bom aliado para determinar se a gente pode usar uma programação modular ou uma programação linear sem precisar abusar de índices. Porque o índice é muito bom, mas ele tem a sua desvantagem também. Eu espero que quem não conhecia CTS tenha essa compreensão e passe a utilizar no seu dia a dia, porque sem dúvida vai melhorar muito a performance dos seus relatórios, das suas consultas, das suas queries, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilha. Tamo junto.